Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita. Aqui é o professor Emerson Assis novamente. Vamos continuar agora iniciando o nosso ponto 3, arbitragem e mediação internacional. Bem, pessoal, o nosso ponto 3 da disciplina de arbitragem e mediação internacional é mediação e arbitragem na legislação brasileira. Então, a gente vai estudar os detalhes da legislação nacional sobre esses dois assuntos, né? A Lei de Mediação, a Lei Federal 13.140 de 2015, representa a formalização de grande avanço no sentido da facilitação da solução de conflitos entre pessoas. A mediação já era uma técnica consagrada e aclamada. A norma coloca o Instituto no compasso dos meios mais modernos. Então, desde 2015, a gente tem uma lei específica no Brasil que regulamenta a mediação. Tem outra de arbitragem, que a gente já falou, de 1997, que é a Lei Marco Marcial. Conceito de mediação trazido no artigo 1º, parágrafo único da referida lei. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, acolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, aqui primeiro coloca aquilo que a gente já conhece, né? O mediador, ele não tem poder decisório, ele só dá soluções e soluções que as partes podem escolher acolher ou não, né? Ele dá sugestões de soluções, melhor dizendo. O artigo 2º da Lei de Mediação define os princípios que regem a mediação: a imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade. Imparcialidade a gente já falou, né? O mediador, assim como o árbitro, ele não pode ser nem amigo e nem inimigo da parte envolvida, todas as partes envolvidas. Isonomia significa que as partes são iguais. Oralidade, ou seja, que é um procedimento principalmente falado. E informalidade, que é um procedimento que não segue tanto questões burocráticas. A autonomia da vontade das partes, as partes expõem em relação ao procedimento da mediação, como melhor deve ser feito. A busca do consenso, né? Já que a mediação visa isso, tentar conseguir a melhor solução para as partes. A confidencialidade, que também é usada na arbitragem, né? É um procedimento sigiloso e principalmente a boa-fé que está em qualquer relação no mundo do direito, né? Boa-fé no sentido de que as partes não devem ser prejudicadas, as partes não devem, melhor dizendo assim, boa-fé é a ideia de que as partes elas devem agir sempre no sentido de não prejudicar o outro, e não ter má intenção. O artigo 3º da Lei de Mediação estabelece que pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Direitos disponíveis, lembrando, são aqueles que geralmente envolvem questões pecuniárias, como a parte de comércio. Indisponíveis são aqueles como, por exemplo, pronto, uma área que é direito indisponível, mas que admite transação, o pagamento de alimentos, ou seja, da famosa pensão alimentícia, né, que as partes podem negociar, questão de visitas, por exemplo, numa disputa de guarda de uma criança. Quando ocorrer em relação a direitos indisponíveis, a mediação deve ser acompanhada pelo Ministério Público e homologada judicialmente. Aí é outro detalhe, né? Então, por exemplo, num caso desse direito de família, aí o Ministério Público tem que acompanhar essa mediação para definir valor de pensão, para definir guarda de criança, horário de visita, enfim. Os artigos 4º ao 8º da norma comentada intitulam as tratativas de disposições comuns para cuidar de aspectos como a escolha do mediador, as aplicações de suspeição e de impedimento que recaem ao mediador e a equiparação ao servidor público. Então, aqui são os detalhes que são trazidos nesses trechos. Olhando com mais cuidado o artigo 4º, a norma determina que a escolha sempre recairá às partes que, de acordo comum, selecionam o mediador. Normal e naturalmente, os mediantos elegem alguém que julgam capacitado, e muitas vezes já se vê regularmente cadastrado e habilitado para a específica função. Portanto, é sempre possível que se recorra a entidades especializadas na temática para a seleção. Mediador tem que ser alguém que as partes escolham. O que está dizendo aqui é que as partes podem escolher uma instituição que vai indicar o mediador, caso eles não conheçam ninguém. Essa instituição pode ser uma instituição pública ou uma instituição privada focada na mediação e arbitragem. Em caso de mediação judicial, o mediador será indicado pela comarca ou pelo tribunal competente. Aí não é a parte
pede, olha, o pessoal aqui do fórum, vai ser feita a nossa mediação, vai ser feita aqui no fórum, vai ser feita no tribunal. Então, lá eles vão indicar o profissional competente entre os profissionais habilitados e cadastrados no tribunal respectivo, conforme o artigo 167 do Código de Processo Civil de 2015, ou no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, conforme dispõe o artigo 12C da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, após efetuarem cursos específicos. Como a gente já falou para vocês, tanto mediadores quanto árbitros têm que fazer curso específico. No caso da mediação judicial, tem que ter esse cadastro, né, no respectivo tribunal e também, ou então, no Cadastro Nacional de Mediadores do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? O artigo 5º da Lei de Mediação dispõe que se aplicam ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. O parágrafo único deste dispositivo estabelece que o mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificativa em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade que poderá ser recusado por qualquer uma delas. Bem, gente, circunstâncias que são aplicáveis a impedimento e suspensão são aquelas estabelecidas no Código de Processo Civil e que se aplicam também a juiz. Geralmente são circunstâncias que garantem a imparcialidade desse juiz. Então, por exemplo, o artigo 144 do Código de Processo Civil define os casos de impedimento para o juiz que também são aplicáveis para o mediador. Por exemplo, causas em que aquela pessoa interveio como mandatário da parte, mandatário é procurador, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha para aquela parte, para uma das partes em conflito, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Nesse caso, se a pessoa já participou de um processo que envolvia aquela parte, inclusive se já foi juiz, que às vezes o juiz aposentado pode ser mediador. Terceiro, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Nesse caso, são relações pessoais que já se teve o mediador, por exemplo, se ele foi defensor público, advogado ou membro do Ministério Público em relação à parte, ou se foi cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral. Pronto, pessoal, aqui encerramos a nossa primeira parte do ponto 3 da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Muito obrigado, fica à disposição de vocês. Tchau, tchau.